Olá, ouvintes! Começando mais um episódio do Tá de Clinicagem, seu podcast de medicina interna. Eu sou o Rafael Coelho. Eu sou Enio Macedo. E eu sou Guilherme Kenzo. Então vocês já viram uma voz diferente aqui hoje, pessoal. A gente tá com um super convidado, né, Enio? Convidado aqui de peso, hein, Rafa, que a gente trouxe pro episódio hoje. Fala um pouquinho aqui quem que você é. Bom, pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou fã, primeiro, do Tá de Clinicagem. Eu, como psiquiatra, ouço episódios de clínica médica aí pra me atualizar, tá? E eu adoro o conteúdo de vocês, então pra mim é uma honra, né? Sou psiquiatra, eu fiz uma especialização também dentro da psiquiatria que a gente chama de psicogeriatria, né? Uma psiquiatria de idosos aí. E aí eu fico lá na Universidade de São Paulo, onde eu me formei, ainda numa atuação de ensino, como preceptor lá dos residentes, dos alunos da graduação. Legal, Gui. Seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceitado nosso convite. Psiquiatra diferenciado, né? Que estuda clínica médica. Demais. E o Gui também ele faz parte de um projeto muito bacana. Fala aí, Gui. A gente tem uma página no Instagram, chama @neuropsigeri, pessoal. Quem quiser conhecer, vai lá, segue. A gente é um grupo de neurologistas, psiquiatras, geriatras e a gente divulga conhecimentos bem nessa interface, né? Da neuro, da psiquiatria, da geriatria. Legal, gente. Eu sou seguidor há muito tempo do Neuropsigeri, já aprendi muito com vocês, tá, Gui? Gostei muito de ter um Instagram com um tema tão importante, né, dentro da geriatria. E a gente tá muito feliz de estar com você aqui no nosso episódio. Então sigam lá a página @neuropsigeri. Não deixem de seguir lá. E por que a gente tá com um psiquiatra aqui hoje, né, Enio? Porque o tema hoje aqui é transtorno de ansiedade generalizada, Rafa, uma doença super comum e uma doença que vira e mexe tá aparecendo aí nos nossos consultórios de clínica médica. Fundamental que a gente conheça um pouco mais. E muitos dos nossos ouvintes imaginam que vão se identificar com esse episódio, né? É bem possível. Então, passando o roteiro aqui do nosso episódio, a gente vai começar falando sobre o que é transtorno de ansiedade generalizada, a gente vai mostrar na prática como o paciente se apresenta no consultório, alguns diagnósticos diferenciais, e depois a gente vai falar sobre o que acho que todo mundo quer ouvir falar, que é o tratamento farmacológico, e depois dar uma pincelada no tratamento não farmacológico. Então vamos começar o episódio aqui com um caso clínico, Enio. Bom, então vamos lá, Rafa. Nós temos uma paciente de 34 anos que procura o consultório com relato de fadiga. Você vai conversando com ela ali na anamnese e você identifica que ela também está com a sensação de que está mais inquieta e que precisa resolver tudo para ontem, porque ela tem vários problemas no cotidiano que estão ali ocupando a sua cabeça. E ela tem se sentido muito nervosa, esse nervosismo tem inclusive afetado ali a relação na família, ela está brigando de forma mais frequente com o pai, está sentindo que não tem mais tanta paciência com as coisas dele. E também fala que toda essa situação está atrapalhando inclusive o trabalho, porque ela está tendo dificuldade de se concentrar, porque fica pensando ali naquelas pendências e problemas que ela tem para resolver. Ela nega o uso de substâncias, de drogas ou outras comorbidades. E aí, Gui, o que você acha? O caso te lembra exatamente o quê? Olha, você me descreveu, assim, uma paciente bem clássica, né, de transtorno de ansiedade generalizada, pessoal. A gente tem como cerne, né, como fator cardinal aí pra gente pensar no TAG, né, no transtorno de ansiedade generalizada, as preocupações excessivas, né, e de caráter incontrolável. Eu vou explicar o que é isso, né. Então, preocupações excessivas é aquele paciente que ele tem a sensação realmente de que ele se preocupa mais do que habitual, mais do que as outras pessoas se preocupariam diante de um problema parecido e incontrolável, porque ele tem a sensação também de que essas preocupações, esses pensamentos ficam invadindo a cabeça dele a todo momento, mesmo em momentos inoportunos que ele tem que descansar e relaxar. E aí, Gui, esses sintomas psíquicos normalmente vêm com sintomas físicos também, né? Sim, é muito comum também ter sintomas de descarga autonômica, né? Então, tremores, sudorese, diarreia, taquicardia, sensação de falta de ar ou ar curto. Legal. Ela traz aqui pra gente no início, ela chega na consulta questão de fadiga, né, Enio? Então, assim, isso é bem comum, a gente tem no diagnóstico diferencial da fadiga, transtornos do humor, né? Tanto ansiedade quanto depressão. E aí, a pessoa que atendeu deve ter sacado isso, conversou um pouquinho mais, e aí chegou nessa queixa dela, que ela fala que precisa resolver tudo pra ontem, que os problemas ficam voltando na cabeça. Isso é comum no transtorno de ansiedade, Gui? Que você falou assim que são preocupações persistentes e excessivas.
Sim, Rafa, é muito comum a pessoa ter essa sensação, assim, de que ela tem uma apreensão, um desconforto com coisas do futuro, coisas que vão acontecer, né? Então, tem muita gente que afirma que as preocupações é um mecanismo que a pessoa tem, um mecanismo mental de tentar cercar o problema lá que ela tem que enfrentar, que ela tem que resolver, cercar isso mentalmente. Então, você fica meio que ruminando, né? Essa ideia da ruminação de um pensamento é bem interessante. Você fica meio que mastigando um problema para tentar saber todas as consequências que, se você fizer X, Y, Z, aquele problema vai tomar. Legal, cara. Uma coisa que é interessante, talvez, do TAG, né? Quando a gente fala TAG aqui, é transtorno de ansiedade generalizada. É que essas preocupações, elas vêm em vários domínios da vida, né? E, às vezes, a pessoa tá preocupada com dinheiro, aí resolve a situação. Aí fica preocupada com a saúde, aí passa por esse problema, aí tá preocupado com o filho, com os pais, né? As preocupações vão voltando e aí em cada momento de um domínio diferente, assim, da vida, né? Não sei se dá pra dizer desse jeito. Perfeito. É generalizada, né? Justamente por conta disso. O alvo das preocupações, o tema da ansiedade é voltada para temas diversos do cotidiano, tá? Então não é uma ansiedade específica a um tema, a um objeto específico, como a gente vai ver em alguns outros diagnósticos diferenciais de transtorno de ansiedade mais pra frente no episódio. E aí o que faz, então, se a gente for definir, assim, em 2 pontos, assim, o que faz eu chamar de transtorno, ser algo patológico, e o que diferencia de uma ansiedade que eu considero normal, Gui? A ansiedade, ela é adaptativa pra gente, né? Então, eu, pra gravar esse episódio aqui com vocês, né, tive que ter um pouquinho de ansiedade, mas numa medida certa, pra poder me preparar e pra poder dar o meu melhor aqui e entregar pra vocês, né? Passa a ser patológico quando isso começa a trazer um sofrimento intenso, importante, e é isso que o paciente vai te dizer, ou então quando começa a atrapalhar, essa ansiedade passa a ser uma coisa que não mais te mobiliza, né? Que não mais aumenta a sua performance, é uma ansiedade que, na verdade, te dá branco na hora de você resolver um problema, ou que você se sente travado, ou então começa a trabalhar seu sono, e isso tudo diminui sua performance. Legal, então assim, daria pra deixar em 2 pontos, assim, primeiro, sofrimento, e o segundo, interfere na funcionalidade. Isso aí. Mas aí, Rafa, a gente que trabalha com clínica médica, não é propriamente com psiquiatria, às vezes parece muita coisa ali pra gente memorizar, pra lembrar de perguntar, pra tentar realmente caracterizar da melhor forma possível o que tá incomodando o paciente, né? E às vezes a gente precisa recorrer a certas pescas, né? Clínico gosta de score e critério diagnóstico, né? Porque aí é só levar no bolso ali e aplicar. Aqui mas na psiquiatria as coisas não são tão assim, né, Gui? Não são tão preto no branco assim, né? E a gente usa muito mais também de uma ferramenta que a gente é treinado na residência, que é o exame psíquico, né? Então isso daí também é uma chave muito boa, assim, né? Mas eu entendo que critérios diagnósticos também são válidos pra gente tentar ter uma noção. E eu acho aqui, Gui, que talvez a ideia dos critérios diagnósticos da psiquiatria, aqueles do DSM ou da Classificação Internacional de Doenças, o famoso CID, é muito parecido com os critérios classificatórios das doenças reumatológicas, né? Que a gente tenta deixar aquele diagnóstico que muitas vezes é clínico, que envolve uma certa subjetividade, uma certa análise, e tentar tornar esse diagnóstico um pouco mais objetivo para facilitar estudos, publicações, mas que aquelas pessoas que têm mais experiência, muitas vezes elas se munem de outros artifícios que não necessariamente estão ali encaixados no critério. É isso mesmo? Isso aí, mas se você for perguntar assim pra qualquer psiquiatra, a gente não decora também critério diagnóstico do DSM. Então eu não sei se são 5 ou 6 sintomas que tem que estar presente, a gente vai muito mais assim nesse olhar de entender a apresentação clínica como um todo, né? Então no caso do TAG, pessoal, a gente já falou das preocupações excessivas, de caráter incontrolável, né? E aí você pode imaginar que uma pessoa que sempre tá preocupada, com a sensação de que não tá dando conta de resolver os problemas, ela vai ficar também com uma ansiedade física, né? Então tem muito sintoma autonômico que a gente já falou. Essa pessoa também vai ficar com um humor predominantemente mais irritado, né? Imagina a pessoa sentindo que o mundo tá prestes a cair sobre as costas dela, e aí alguém no trabalho faz alguma besteira ou entrega alguma coisa que não foi tão legal assim. Você não vai ter a paciência pra lidar com aquele problema de uma forma mais calma. A pessoa também tem alteração de sono, né? Então insônia, alteração de apetite, dificuldade de concentração, ela tem brancos no raciocínio dela, tensão muscular e até fadiga, né? Você imagina que depois de um dia cheio desse, essa pessoa vai estar assim cansada mesmo dormindo.
Às vezes a gente não pensa, né, na consulta que fadiga, tensão muscular podem ser parte desse transtorno. Então aqui, Gui, você falou 6 critérios físicos que podem estar presentes aí nos critérios diagnósticos do DSM, mas vamos falar de alguns outros pontos? Por exemplo, ele coloca que o transtorno ele tem que ser crônico, de certa forma, pelo menos 6 meses, e que tem que ter esse impacto. E ele traz também que a gente tem que ter uma certa atenção com os diagnósticos diferenciais, que nós vamos conversar mais adiante, né, Rafa? Boa, Enio. E aí o tempo de duração é importante destacar 6 meses, né, de sintomas, e excluir também que possa ser causado por uma doença orgânica, né, doença clínica, e não seja relacionada a substâncias, né, diretamente ao uso de substâncias. E aí, Rafa, além desses critérios diagnósticos, nós temos também para o TAG escalas de rastreio, não é verdade? Exatamente, Enio. Acho que você está falando aqui do GAD-7, né? GAD é tag em inglês, e 7 porque são 7 perguntas. E ela serve para rastreio da doença, né? E de tanto você usar a escala, você pode acabar aprendendo quais são os critérios diagnósticos da doença, de tanto passar ali por eles. Mas ela não faz só isso, ela também gradua, classifica em leve, moderada a grave. É uma escala bacana, assim, principalmente para quem é da clínica médica. O rastreio da ansiedade, ele é indicado pela USPSTF, né, que é o Task Force, desde o ano passado, 2023, pelo menos uma vez para todo adulto. A partir de 65 anos, eles não recomendam, porque há pouco estudos na população, falta de evidência. Mas existem outras ferramentas, mas a que talvez seja mais recomendada hoje em dia, mais utilizada, é a GAD-7. Eu como psiquiatra, né, eu acabo usando pouco as escalas, mas quando eu uso para transtorno de ansiedade generalizada, eu uso a GAD-7 também. Ela tem uma sensibilidade e especificidade moderadas e ela também é útil para acompanhar a resposta a tratamento. Quando você usa, Gui, em quais situações assim que você como psiquiatra usaria? É mais uma situação de dúvida? Como é que é? Às vezes o paciente ele tem muita dificuldade de me dar as respostas na entrevista clínica, né, sobre sintomas de ansiedade. Então, para esses pacientes que têm mais dificuldade de falar sobre sintomas da esfera emocional, psíquicos, assim, às vezes sistematizar isso numa escala é uma boa. E também eu uso quando já se trata de um caso já refratário, crônico, porque aí, né, utilizando a escala, eu consigo medir mais objetivamente se a intervenção que eu fiz com remédio, com terapia, teve alguma resposta ou não. Se a gente está falando de um paciente já refratário a diversos tratamentos, se ele melhorar 2 pontos, 3 pontos na escala, eu vou valorizar isso mais do que um paciente que já não tem essa história de refratariedade, né? Então, na escala, a gente consegue pegar mais essa minúcia da mudança com o tratamento. Legal, Gui. Em off, você estava falando aqui pra gente, né? O que é legal do médico fazer no prontuário sobre o registro da entrevista para monitorar. Porque, assim, eu não sei se apenas eu tenho essa dificuldade, sabe? Mas, assim, pra mim, é muito difícil para alguns pacientes saber se eles melhoraram ou não com a intervenção. E aí, como é que, além das escalas para tornar objetivo, e eu uso muitas escalas por causa disso, tem alguma outra forma de eu tentar ter esse monitoramento? Então, pessoal, uma dica que eu daria para vocês é anotem no prontuário, com as palavras do paciente, como é que ele te descreveu os sintomas de ansiedade dele. Porque aí vai ficar muito mais fácil, na próxima consulta, de você utilizar a mesma linguagem que ele te deu para perguntar se aquilo lá melhorou ou não, né? Então, por exemplo, seu José, o senhor lembra que o senhor me falou na última consulta que o senhor estava muito preocupado com tudo, estava com dificuldade de se concentrar nas suas coisas, dormindo mal. Isso melhorou depois que a gente colocou o remédio? Melhorou em quantos % né? Às vezes até pergunto pro paciente tentar me pontuar assim de 0 a 100%, ou de 0 a 10 numa nota, quanto que ele acha que melhorou. E aí eu pergunto também, né, e o que falta de melhorar disso tudo aí? É muito boa essa dica, né, Gui? O nosso prontuário, eu costumo dizer que é a gente conversando com nós mesmos do passado, né? E do futuro. Bom, vocês entenderam, né? Mas, assim, uma coisa que eu faço também de descrição, além de escala, é funcionalidade, sabe? Dos idosos. Às vezes eu escrevo, porque tem coisa que não tá na escala e que é importante ele perguntar com aquelas palavras se continua acontecendo. Então, essa dica foi super boa. E a gente agora que a gente já entendeu como que é a cara do transtorno de ansiedade generalizada, acho que a gente tem que falar um pouquinho sobre dados chocantes que a gente encontrou, né, Enio?
E daí, Rafa, a gente viu aqui alguns dados realmente que impactam na literatura. A gente encontrou que algo entre 5 até 12% da população vai ter, em dado momento da vida, o diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizada. E olha só, Enio, uma coisa assim mais impactante ainda é que o transtorno de ansiedade generalizada tem um caráter de ser persistente ao longo da vida. Claro que com momentos de melhora e outros momentos mais estressantes da vida que a pessoa piora e volta a ter os sintomas, né? Mas esse caráter persistente numa doença que já é muito prevalente vai fazer esses pacientes aparecerem no seu consultório, né? Então é uma coisa do dia a dia mesmo. Eu acho que isso justifica também, Gui, o motivo pelo qual nós temos um rastreio, né? É algo muito prevalente, é algo que nós temos boas intervenções, tanto é que quando a gente vai olhar as diretrizes aí da USPSTF, ela não deixa tão claro a frequência em que a gente deve rastrear, mas tem alguns especialistas que falam que a gente deve, talvez, fazer isso de forma periódica, quem sabe até anual, ver se as pessoas não estão desenvolvendo esse tipo de transtorno. E aí, Rafa, eu te pergunto, qual que é o perfil do paciente que tradicionalmente recebe esse diagnóstico? Quais são, assim, os dados epidemiológicos que nos saltam aos olhos? Cara, acho que só de ser ser humano você já tá em risco, né? E o que os dados mostram é que é mais comum em mulheres, inclusive tem dado que mostra que é 2 vezes mais provável de mulheres terem TAG do que homens. Numa idade média ali jovem, em torno de 30 anos, a idade de início, mas pode acontecer antes também. E tem outros fatores de risco, né? Então, traumas ao longo da vida, principalmente eventos adversos, né? Desde a infância, privação socioeconômica, tem também um caráter genético, né? Então, a gente costuma ver também histórico familiar positivo para TAG ou outros transtornos de ansiedade aí correndo na família. E uma coisa que eu achei muito interessante, que acho que tem um pouco de como que a gente lida com algumas situações da vida. Eu vi algumas descrições na literatura, como, por exemplo, as pessoas que desenvolvem TAG, às vezes elas estão mais vigilantes às situações de ameaça, elas têm uma tendência a ter interpretações mais negativas sobre os desafios que a vida impõe e que, às vezes, um dos gatilhos para causar ansiedade é a sensação de que não está sob controle das situações ou então está frente às situações de incerteza ou de ambiguidade. Então, esses outros fatores psicológicos a gente não tem tanto costume de investigar sobre, pensar sobre, né, Rafa, na clínica, mas aqui eles vão ser mais importantes. Isso aí, então esse estilo, né, psicológico de como enfrentar problemas, lidar com incertezas, é uma abordagem também bem importante nas psicoterapias. E aí, falando de todos esses fatores psicológicos, vale dizer também que a associação com outras comorbidades psiquiátricas também é algo muito frequente. Na ordem aí de cerca de 80% até 90% desses pacientes, eles têm outras comorbidades psicológicas, psiquiátricas, né? Dentre elas aí, a estrela, sem dúvida, é a depressão, né? É isso aí, a gente tem que dar um destaque para transtorno depressivo maior. Pessoal, a depressão, né? Então é muito frequente essa comorbidade. Quase que invariavelmente um paciente com TAG não tratado ao longo do tempo, né? Ele vai ficar com essa sensação de que ele não é capaz de dar conta dos problemas dele, sente que tá tudo fora do controle, não dorme bem, ele vai acabar deprimindo aí. Então a gente tem que sempre emendar com uma perguntinha, né? Sobre humor depressivo, tristeza. Uma outra condição também psiquiátrica que é muito frequente é transtorno por uso de substâncias, né? A gente tem que imaginar que esse paciente, antes de iniciar o tratamento, ele vai acabar recorrendo muitas vezes ao uso de substâncias que às vezes ajudam ele a acalmar um pouco essa ansiedade. A gente tá falando de maconha, a gente tá falando de analgésicos, opioides, né? Lembra que esses pacientes têm muita dor crônica também, e a gente tá falando também de álcool, benzodiazepínicos aí pra dar uma acalmada. Legal, Gui. Então aqui você está falando de algumas substâncias que a pessoa usa como um mecanismo de atenuar os sintomas, né? Mas às vezes o contrário pode acontecer, né? O paciente usa alguma substância que está levando aos sintomas e até agrava o quadro de ansiedade dele, né? Talvez a mais comum é a cafeína, e que tem que entrar aí na conversa com o paciente que está ansioso, se ele está usando muita cafeína ou não, porque a cafeína pode piorar esses sintomas, mas também existem outras drogas que podem levar a isso, né? Anfetaminas, cocaína, naquele paciente que quer melhorar a performance. A própria nicotina, né? Então a gente super vê isso, pacientes super ansiosos aí fumando mais. Maravilha. Então entra também num diagnóstico diferencial, mas também avaliar se tem o transtorno de uso de substância junto do TAG. E aqui no diagnóstico diferencial, a gente tem outros transtornos ansiosos lá que pelo DSM eles têm um diagnóstico operacional diferente do TAG, né? Vou te dar um exemplo, Gui, e aí a gente vai
conversar um pouquinho sobre isso. Aqui a gente tem o Fábio, que tem 30 anos, vai viajar para a Europa com a família e ao entrar no avião ele começa a se sentir mal, diz que está muito ansioso. No momento da decolagem ele quer se levantar, chama a comissária de bordo, diz que precisa sair do avião de qualquer jeito, que todo mundo ali vai morrer. O sofrimento é muito intenso e ele chega até a tentar abrir a porta de emergência para sair fora. E essa história já aconteceu antes, ele já teve em outras situações sempre relacionadas a avião e ele não conseguia entrar no avião, já perdeu viagem de trabalho, de lazer. Gui, é um transtorno ansioso que esse paciente tem? Isso, você tá me descrevendo a cara da fobia específica, né? Então esse paciente ele tem medo, ansiedade, eventualmente até sintomas físicos relacionados a essa situação específica que é estar num avião, né? Então, pra gente diferenciar do TAG, o TAG tem preocupações excessivas, com vários temas, várias situações do cotidiano, é isso que diferencia aqui da fobia específica. E aí na fobia específica a gente pode ter outros tipos de fobia, né? Animais, injeção, sangue, mas você consegue identificar um fator deflagrador claro, né? Isso. E aí cabe também a gente só fazer a diferenciação também com a agorafobia, né? Que é um medo, mas é um medo específico do paciente acabar passando mal, ter um ataque de pânico ou ter um infarte, e ele tá num lugar que é difícil dele obter socorro, ajuda, né? Então ele evita frequentar espaços em que é difícil de obter ajuda. No caso da fobia específica, é uma ansiedade voltada para uma situação específica do avião. Boa, beleza. É porque a agorafobia é bem comum isso acontecer em locais fechados, né? Então, assim, paciente que tem medo de estar dentro ali do avião tem que ver se é uma coisa ou outra, mas no final das contas o tratamento acaba sendo muito semelhante, né, Gui? Isso, que aí vai ser exposição com terapia cognitivo-comportamental. Beleza, Gui. E aí chega a Germana, de 26 anos, tá no pronto-socorro com uma dispneia súbita. Começou há 20 minutos atrás e ela disse que começou de repente junto de uma dor torácica, com palpitação, sudorese, e ela diz que tá com sensação de que tá morrendo, tá num sofrimento muito grande e já aconteceu outras vezes, passou por pronto-socorro sem um diagnóstico de doença clínica. Também nunca usou droga, nenhum medicamento e também não tem comorbidade. Gui, isso daqui é um ataque de pânico? Sim, você tá me escrevendo também, assim, vários sintomas físicos de ansiedade que vêm num padrão de crise, né? Ou seja, esses sintomas vêm de uma vez e atingem um pico de intensidade em poucos minutos. Em geral, uns 10, 20 minutos, isso daí vai esfriando rapidamente também. E o paciente, ele tem isso tão intenso, né? Com uma ansiedade, com medo, que ele tem a nítida sensação de que ele tá tendo um treco, ou tá tendo um infarto, ou que ele vai morrer. É algo muito intenso, em poucos minutos e que vem com sintomas físicos ou cognitivos juntos, né? E um ataque de pânico pode acontecer em outros transtornos ansiosos também, né, Gui? Inclusive um marcador de um prognóstico pior, né? Que talvez seja mais grave esse transtorno que a pessoa tem. Pode aparecer no TAG. Pode aparecer no TAG e também ele pode configurar o próprio transtorno de pânico, que é uma categoria à parte, né? Então, quando esses ataques de pânico começam a ser recorrentes e o indivíduo passa a ter medo, assim, do qual que é o significado disso, as consequências de ele estar tendo crise de pânico, será que eu vou morrer de infarto, ter um AVC? E ele começa a ter comportamentos evitativos para não ter novas crises de pânico. Às vezes até complica com a comorbidade da agorafobia, como a gente já falou anteriormente. Beleza, Gui. Mais algum outro transtorno ansioso aqui que vale a pena comentar no diagnóstico diferencial do TAG? Olha, com alguma frequência a gente também vê transtorno de ansiedade social ou também fobia social, são sinônimos, né? Então é uma ansiedade, um medo bem intenso em situações que o paciente acha que ele está sendo exposto ou está sendo avaliado. Por exemplo, na hora de apresentar um trabalho na faculdade ou então numa entrevista de emprego, ele tem dificuldade de manter a concentração ali, ele trava, dá branco ou ele até dá alguma desculpinha lá esfarrapada para não ter a exposição. Beleza, Gui. Então aqui a gente fechou os outros transtornos ansiosos, né? Mas dentro da psiquiatria ainda, a gente tem outros transtornos psiquiátricos que estão em outras categorias, mas que podem ter sintomas ansiosos também, né, fazendo parte do quadro. Uma pessoa que tem transtorno bipolar pode ter sintomas de ansiedade, transtornos psicóticos vêm com sintomas de ansiedade, transtorno obsessivo-compulsivo também. Então são diagnósticos diferenciais que têm que ser feitos. Beleza, pessoal. Então a gente arrematou os diagnósticos diferenciais e comorbidades psiquiátricas. E aí vamos resgatar também aquelas comorbidades clínicas, né? Que a gente precisa estar atento na hora de realmente se assegurar de que o diagnóstico é de um transtorno de ansiedade generalizado. O que a gente tem que estar esperto aqui de comorbidade clínica? Ô Enio, a gente tem que entender quais são os sintomas do paciente para guiar
a partir do esquema diagnóstico daquele sintoma, né? É muito comum um paciente ser taxado com ansiedade, TAG, e ele tem um problema clínico por trás, né? Então, se o paciente fala que tem palpitação, será que ele não tem uma arritmia cardíaca? Siga no processo diagnóstico da palpitação. Fala que tem uma dispneia súbita, será que não é um TEP? Pode ser também, né? Mas tem duas condições aqui que causam muitos sintomas adrenérgicos que vale o destaque, porque vão dar vários sintomas parecidos com TAG, que é o hipertireoidismo e o feocromocitoma. O feocromocitoma é bem mais raro, mas o hipertireoidismo ali sendo mais comum, vale a pena lembrar do TSH ali. E por último, vale citar também alguns medicamentos, né, Rafa, que podem ali causar algo similar, por exemplo, o glicocorticoide, que pode dar manifestações psiquiátricas, drogas ali com um perfil mais adrenérgico, digamos assim, também podem terminar entrando no nosso diagnóstico diferencial. Maravilha. Então a gente fecha aqui a parte de diagnóstico do nosso episódio e vamos para o tratamento do nosso paciente com transtorno de ansiedade generalizada. Aqui a gente vai ter uma decisão a se tomar. Vamos fazer medicamentos ou não? Vamos fazer terapia ou não? Os dois funcionam para tratar TAG. Mas e aí, Gui, como que a gente faz na prática essa escolha? Tá, então as duas formas, né, tanto psicoterapia quanto medicamentos são primeira linha de tratamento para TAG. E aí a gente vai ter que levar muito em consideração, pessoal, as preferências do paciente e também o acesso aos recursos, né? Então o paciente que às vezes está numa região que você não tem acesso à psicoterapia, a gente vai acabar tendo que recorrer muito mais frequentemente a medicações. Tem pacientes que vão falar assim, putz, eu tenho medo, receio, eu prefiro não tomar remédio. Vamos tentar uma estratégia não farmacológica? E aí é o caso de você encaminhar para psicoterapia. Só uma ressalva, né, que para aqueles pacientes que estão muito sintomáticos, uma ansiedade mais intensa, a psicoterapia talvez demore mais tempo, aí algumas semanas, para ela começar a ter um alívio de sintomas. Então, às vezes o paciente não vai tolerar aguardar esse tempo de resposta, a medicação acaba sendo mais interessante para quadros mais intensos. Legal, Gui. Eu não sei qual é a sua experiência e também a do Enio, mas a impressão que eu tenho é que a gente, às vezes, medicaliza muito por também falta de acesso à terapia, né? À psicoterapia. Talvez esse seja mais fácil a gente passar um remédio do que o paciente conseguir atendimento psicoterápico, né? Principalmente em situações de serviço público, né? Isso, no SUS, assim, é quase que a exceção a gente conseguir essa acessibilidade à psicoterapia, quiçá a terapia cognitivo-comportamental, que é o que tem mais evidência. E aí, pra gente falar de terapias na TAG e outras doenças psiquiátricas, acho que teria que ser um episódio só disso, né? Isso aí. Bom, pessoal, então vamos entrar agora na terapia farmacológica, né? E eu saí de casa hoje, eu confesso, para escutar essa parte. Assim, eu tava muito curioso, queria saber de tudo que o Gui vai trazer aqui. Então, Gui, fala pra gente, assim, o que as diretrizes trazem como as nossas primeiras escolhas do ponto de vista farmacológico pro tratamento? Olha só, fácil de lembrar, inibidor seletivo da recaptação de serotonina e os inibidores duais da recaptação de serotonina e noradrenalina, né? Em geral, pessoal, os dois são primeira linha, mas a gente acaba dando preferência num paciente virgem de tratamento aos inibidores seletivos porque eles têm uma tolerabilidade de efeitos colaterais um pouquinho melhor do que os inibidores duais, né? A gente acaba escolhendo os duais para aqueles pacientes que já têm alguma outra indicação, algum benefício do mecanismo dual, por exemplo, comorbidade com dor crônica. Legal, então, assim, quando a gente está falando de remédio na psiquiatria, a gente tem que lembrar de 4 pontos importantes na hora de escolher. O primeiro são os efeitos colaterais desse remédio. O segundo, interações com outros medicamentos. O terceiro, ganho secundário para outras comorbidades que o paciente possa ter. E o quarto, preço e disponibilidade. Então a gente tem que sempre passar por essa listinha na hora de escolher. E quando a gente fala aqui de inibidor seletivo de recaptação de serotonina, lá no posto tem a sertralina e a fluoxetina. Mas o que é importante a gente saber dessa classe de remédios? Olha só, em linhas gerais, né, então os inibidores seletivos, nenhum estudo conseguiu mostrar uma diferença de eficácia de um em relação ao outro. Então a gente vai ter que se guiar muito mais por esses pontos aí que o Rafa falou. Fluoxetina, pessoal, é uma medicação super disponível, então a gente consegue prescrever facilmente aí no SUS. O problema da fluoxetina, pessoal, é que ela tem bastante interação medicamentosa a nível hepático, né? Então para aquele paciente que já toma outras medicações que vão poder interagir, talvez não seja a melhor escolha. Um outro ponto, pessoal, é que a
fluoxetina, ela também tem uma meia-vida muito longa, né? Então, a gente tá falando aqui de indivíduos com TAG, que eles tendem a ter mais efeitos colaterais a esses antidepressivos do que outras populações. Eles ficam mais hipervigilantes, mais sensíveis quanto a qualquer sensação corporal diferente e eles toleram menos as medicações, né? Então, vai que você prescreve fluoxetina, essa meia-vida super longa, tem efeito colateral, você tira a medicação, os metabólitos ativos da fluoxetina vão ficar circulando lá no organismo por mais umas 2 semanas. Isso aí me pega. E sobre a sertralina, Gui? Eu gosto muito de sertralina. Tem alguma coisa que eu preciso ficar mais atento? Olha, eu também gosto bastante, é uma droga que eu uso bastante, tá? Ela tem um pouco mais de incidência do que os outros de diarreia, então talvez você não queira escolher ela para aquele paciente que já tem uma diarreia crônica por outra causa, uma síndrome do intestino irritável, por exemplo. Perfeito. E dos outros inibidores seletivos, eu tô lembrando aqui do citalopram, do escitalopram, da fluvoxamina e da paroxetina. Tem alguma especificidade de cada um desses medicamentos que eu devo estar atento, Gui? Vamos lá, ó. Citalopram, a gente acaba ficando um pouco limitado com um teto de limite de dose, tá? Porque ela tem algum risco de prolongamento de intervalo QT. O escitalopram também pode prolongar um intervalo QT, mas em menor grau, tá? Então, entre citalopram e escitalopram, a gente tem usado mais o escitalopram. Paroxetina, pessoal, é uma droga também bastante eficaz, né, para transtorno de ansiedade. Ela tem um discreto efeito sedativo e talvez seja por isso que ela pode melhorar aí um pouco mais de um componente de insônia do paciente, e tem alguns autores que explicam, né, que a paroxetina no início do tratamento, lá na adaptação do paciente ao remédio, ele tem menos incidência também de ficar de piora de ansiedade, né? Os pacientes às vezes no início do antidepressivo tem essa piora da ansiedade, a paroxetina protege um pouco mais em relação a isso, mas ela tem também outras desvantagens. Ela também tem interação medicamentosa desfavorável no fígado e ela também tem efeitos anticolinérgicos. Dentre os inibidores seletivos é o que mais dá ganho de peso e disfunção sexual. E às vezes, Gui, o que pode parecer uma desvantagem, às vezes é uma vantagem para alguns pacientes, né? Esse efeito sexual para alguns pacientes, né? Retardo ejaculatório pode ser benéfico para aquele paciente que tem uma ejaculação precoce, né? Que tem TAG com ejaculação precoce. Em outras situações da medicina, às vezes a gente usa até para conter a desinibição sexual de pacientes, né? Fora daqui do TAG. E ficou faltando aqui a fluvoxamina, né? Que é um remédio que é mais indisponível, né, Gui? Isso, é mais caro também e ele tem um perfil desfavorável de interação medicamentosa, a gente acaba não usando tanto assim. Fechamos aqui os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, indo para os não seletivos, que são mais conhecidos como os duais, né? A gente tem 3 duais, a venlafaxina, a duloxetina e a bupropiona. Quando a gente vai ler as referências, existe um destaque maior para venlafaxina e duloxetina, né, Gui? A venlafaxina é uma ótima medicação também, pessoal. A gente pode usar, inclusive, como primeira linha, né? Mas ele pode ter uma incidência um pouco maior de alguns efeitos colaterais do que os inibidores seletivos. Então, náuseas, tontura, algum desconforto abdominal e também os duais, né? A gente tem que sempre estar monitorando pressão arterial, porque pelo efeito noradrenérgico pode aumentar um pouco o nível pressórico. A duloxetina é uma boa escolha também. Ela é mais bem estudada ainda do que a venlafaxina para condições de dor crônica, tanto nociceptiva quanto neuropática. Então, uma opção interessante e eficaz. Tem evidência para dor lombar, crônica, osteoartrite de joelhos, né? Dor crônica por causa disso. E a bupropiona acaba ficando de lado aqui, né, Gui? Existe um medo, assim, talvez a gente como psiquiatra e os clínicos tenham mais medo do que mereceria ter da bupropiona piorar sintomas de ansiedade, tá? Isso pode acontecer, pessoal, mas não tem nenhuma evidência, pelo menos que eu conheça, de que a bupropiona faria essa piora de ansiedade mais do que os outros antidepressivos, né? E a gente costuma entender que uma eventual piora de ansiedade é mais no começo do tratamento, até o corpo se adaptar ao remédio, e isso é transitório. Mas a bupropiona tem alguma evidência baixa de ser eficaz também para TAG, então acaba entrando como segunda ou terceira linha aí de tratamento. E eu senti falta também da gente falar dos tricíclicos, né? Nesse nosso Brasilzão, eles ainda têm um belo espaço. E aí, aqui no TAG, ele entra também? Então o Rafa tinha falado, né, que sertralina, fluoxetina é o que você tem de inibidor seletivo no posto, e também de outros antidepressivos que a gente pode usar, tanto para quadros depressivos, mas também para TAG, são os tricíclicos, né? A gente sempre vai acabar preferindo realmente os seletivos, porque os tricíclicos, apesar de eles também serem eficazes, eles trazem mais risco de tolerabilidade e de segurança também.
também, né? Então, em termos de segurança, são medicações que podem induzir arritmias, prolongar intervalo QT, efeitos anticolinérgicos no geral, e constipação é terrível, sonolência, né? Retenção urinária, boca seca. Então, a gente acaba usando mais como uma segunda linha quando você não tem outras opções disponíveis. Mas eles são eficazes, sim. Boa. Então, deixa eu ver se eu entendi. Vamos tentar fazer um resumo aí de todos esses medicamentos, alguns pontos importantes aí, especificidades de cada um. Você falou que a fluoxetina tem a grande vantagem de ser muito disponível, mas que tem o lado negativo de ter algumas interações farmacológicas e uma meia-vida mais longa. Sertralina cai muito bem para muitos dos pacientes, mas tem um problema da diarreia que é mais comum. Citalopram, a gente termina usando menos pelo risco maior do que outros medicamentos de aumento de intervalo QT. Esse citalopram termina caindo muito bem também para a maioria dos pacientes. Paroxetina, a gente tem que ter uma atenção especial com a questão do sono, que às vezes pode ser utilizado a nosso favor, assim como o peso, o ganho de peso e também disfunção sexual. Fluvoxamina tem o problema da disponibilidade também. Duais, nós temos a dificuldade em relação a sintomas do TGI, aumento de PA, mas tem o benefício de ajudar no controle de dor. E dos tricíclicos, a tolerabilidade e a segurança colocam eles ali, talvez não como nossa primeira escolha por esse motivo. Isso aí. E no SUS a gente tem a sertralina, fluoxetina e a amitriptilina. O Gui, você comentou aí que alguns pacientes até pioram um pouco de ansiedade quando começam o tratamento, tem outros que a ansiedade está tão intensa que até o remédio começar a fazer efeito vai demorar. O que a gente faz nesse meio tempo? Existe alguma terapia adjuvante que a gente pode utilizar? O Rafa tá querendo que eu fale dos temidos benzodiazepínicos, né, pessoal? Então a gente tem medo, e acho que com alguma razão, mas tem algumas situações em que elas estão bem indicadas. E eu diria que TAG, nessa situação que ele descreveu, é uma boa indicação de usar o benzodiazepínico desde que numa dose baixa e desde que ela tenha prazo para você também desprescrever. Então ela funciona muito bem para o paciente controlar melhor da ansiedade nesse início do tratamento até que o antidepressivo faça o seu efeito lá depois de 4, 6 semanas aí. Então eu gosto muito assim de início de tratamento, principalmente os pacientes que já trazem essa história de não tolerar bem antidepressivo porque fica mais ansioso ou quando tem já um componente de insônia muito presente, deixa lá uma dosezinha de clonazepam à noite, às vezes a gente deixa uma dose um pouco menor durante o dia também, que aí ele estabiliza esse tônus basal de ansiedade e também previne crises de ansiedade aí ao longo do tratamento. E o que você sugere assim de dose, se a gente for usar? Clonazepam, a gente pode, de acordo com o perfil do paciente também, né? Idosos a gente costuma usar doses menores, pacientes também que tomam outras medicações sedativas a gente também diminui a dose, então é muito individual. Mas eu diria, assim, que uma dose razoável seria entre meio 1 miligrama, dá preferência para deixar à noite. Se esse paciente tiver muitos sintomas ansiosos durante o dia também, ou com crises de ansiedade durante o dia, dá para deixar um meio miligrama, 0,25 miligramas pela manhã, e aí você vai subindo essa dose conforme a necessidade e tolerabilidade. E achei legal que você falou do clonazepam, porque às vezes a gente fica com a impressão de que todo benzodiazepínico é igual, mas eles têm pequenas diferenças entre eles. Então, nesse caso do transtorno de ansiedade generalizada, muitas vezes a gente lança mão daqueles que têm uma meia-vida mais longa, como o clonazepam, se não for disponível, o diazepam pode ser uma alternativa, e a gente tenta evitar aqueles de meia-vida mais curta, que podem causar mais dependência, mais dificuldade da gente tirar essas medicações, como por exemplo o alprazolam, aqui sendo uma das grandes vedetes nesse sentido. Só uma ressalva aí é que para pacientes idosos a gente tende a preferir um pouco mais os de meia-vida mais curta, justamente para que ele não fique tendo sintoma colateral residual, né, de sonolência, risco de queda, tontura, por conta de uma meia-vida mais longa aí. Então, para idosos a gente costuma preferir mais alprazolam, bromazepam, que são de meia-vida mais curta. Legal, Gui. Então, assim, pra quem tá ouvindo a gente lá no interior do país, que tá numa UBS, que tem a sertralina ali à disposição, como é que você sugeriria começar o tratamento de TAG? Em geral, um princípio que a gente tem é de começar com as doses mais baixas do que a gente trataria outros transtornos psiquiátricos com antidepressivo, né? Então, em geral, a gente usa uma dose abaixo das consideradas minimamente eficazes.
Por exemplo, sertralina, uma dose mínima terapêutica para fazer algum efeito é 50 mg. Então, no caso do TAG, a gente tende a começar com 25 mg e ir aumentando a cada uma semana, a cada 2 semanas, de preferência reavaliando esse paciente no meio do caminho, porque eu disse que eles têm mais efeito colateral ao longo do tempo, né? E a ideia aqui, Gui, seria talvez evitar aqueles sintomas de ativação inicial que os antidepressivos podem ter, com aumento de ansiedade, insônia, inquietação, e que às vezes com esse simples artifício da gente diminuir a dose, a gente já consegue tentar contornar isso aí. E como a gente está iniciando com doses menores, titulando mais devagar, aí que o benzodiazepínico entra como uma boa salvação. É comum os pacientes com TAG terem uma sensibilidade maior, né, esses sintomas adversos, e aí a gente pode até acabar queimando um medicamento que o paciente passa mal, nunca mais vai querer usar, e aí a gente fica com menos opções. Esse é um cuidado super válido. E aí, Gui, uma vez que a gente começou com essa dose mais baixa, você falou que em 1-2 semanas a gente aumenta, né, a dose. Mas em quanto tempo eu devo esperar, assim, para começar a ver um efeito mais pleno? Em geral, a literatura descreve como 4 a 6 semanas. Vai ter paciente que vai responder mais rápido, outros mais demorados, mas 4 a 6 semanas é um bom tempo para você marcar um retorno para o paciente. E o que eu espero encontrar depois desse intervalo? Então a gente vai monitorar, né, perguntar de novo se ele teve alguma melhora daqueles sintomas que ele te descreveu e também possíveis efeitos colaterais. Caso o paciente ele não tenha melhorado nada, né, aí a gente costuma ainda aumentar a dose da primeira medicação que você iniciou. Caso você já chegue em 100 mg ou até às vezes 150 mg, o paciente continua não tendo nenhuma melhora, por mínima que seja, aí já vale a pena a gente pensar em trocar remédio, tá? Para aqueles pacientes que já não responderam a 1 ou 2 remédios, ou responderam apenas parcialmente, aí a gente vai começar a pensar em estratégias de associação de remédios. Boa, então deixa eu ver se eu captei. A gente começa com a dose baixa de 25 mg, podemos aumentar ali dentro de 1-2 semanas. Alguns pacientes vão precisar de um tempo ali de ponte com benzodiazepínico. E aí, com 4 a 6 semanas, nós vamos ver um efeito mais robusto. Se a gente tem uma resposta parcial ou se a gente acha que vale a pena ainda investir naquele medicamento, a gente pode tentar aumentar. Se a resposta for completa, a gente mantém. Esse raciocínio é para sertralina, mas e se eu tivesse, por exemplo, optado pela fluoxetina, Gui? Como que a gente poderia fazer esse esquema? Seria parecido? A gente também começaria com a fluoxetina. Também a gente poderia aumentar a cada 10 ou 20 miligramas em 1-2 semanas, quando você chegar numa dose minimamente eficaz da fluoxetina, que costuma ser 20 miligramas o mínimo. Aí você reavalia o paciente para ver se vai precisar aumentar a dose ou associar outro remédio. E os tempos são parecidos também, né? Os tempos são parecidos, isso aí. Maravilha. Então a gente começou a tratar um paciente, tem aquele que respondeu bem ao tratamento com doses otimizadas e tem aquele que não respondeu bem ao tratamento. Pensando no que respondeu bem, Gui, como é que a gente faz esse segmento dele? Ele vai usar pro resto da vida esse remédio? Como é que é? Em geral, quando a gente alcança a remissão de sintomas, é preconizado que a gente mantenha o remédio na mesma dose em que ele teve a remissão por pelo menos 1 ano. Se o paciente ele começa a recair, né, depois que você tira o remédio depois desse ano, aí você vai ter que voltar com a medicação, e aí a literatura não é tão clara assim por mais quanto tempo que você manteria. Na prática, a gente é válido a gente fazer um teste por mais 1 ano de manutenção. Se o paciente ele recai de novo quando você tira, aí é uma conversa de, nossa, talvez seja legal a gente manter esse remédio ao longo prazo ou até pro resto da vida. Legal. E aquele paciente que responde mais ou menos, ou então uma resposta parcial, ou então não respondeu, além de encaminhar para o psiquiatra, se a gente não encaminhou até esse momento aqui, tem outros remédios que a gente pode usar, Gui? Então assim, se o paciente ele tá com um antidepressivo, já chegou numa dose satisfatória e ele não melhorou absolutamente nada, aí não tem conversa, ele vai trocar de medicação, tá? Agora, se o paciente ele já tentou 1 ou 2 opções de primeira linha, né, inibidor seletivo, inibidor dual, e ele melhorou, mas melhorou meia boca, uma resposta parcial, aí a gente começa a pensar em estratégias de associação. Só vale a pena a gente combinar remédios, né, se ele já teve algum benefício com o primeiro remédio lá que você estava tentando. E aqui a gente vai destacar 4 medicamentos, né? Primeiro é a buspirona, o segundo, gabapentinoide, gabapentina ou pregabalina, o terceiro a mirtazapina e o quarto os antipsicóticos. Começando aqui pela buspirona, Gui. A buspirona é um remédio que pro clínico ele é até difícil de conhecer, né? Porque ele é bem mais da psiquiatria.
E eu sempre confundo com bupropiona, então peraí, são duas coisas diferentes. É diferente, buspirona. São diferentes, né? A buspirona, pessoal, ele tem aprovação para transtorno de ansiedade generalizada, ele tem uma eficácia comprovada, mas a gente questiona a relevância clínica da eficácia que ele tem. Então a gente considera que tem um ganho, mas um ganho bastante leve e discreto. Então ele vai entrar mais como uma estratégia de associação. Tem psiquiatras que até pulam essa etapa, que nem prescrevem a buspirona, porque ela tem essa fama realmente de ter um tamanho de efeito de eficácia pequeno, tá? O bom da buspirona é que ela parece ser uma droga bem tolerada, né? Então, no máximo, ela pode causar um pouco de náuseas, um pouco de tontura, sonolência, mas em geral é muito bem tolerada. A buspirona que age ali na via da serotonina também, né? Uma particularidade interessante é que é um remédio que é feito 2 a 3 vezes ao dia, né? Então só pra você não estranhar se você vê prescrito por aí. Posologia é bem ruinzinha mesmo. A gabapentina e a pregabalina, que ganharam muito espaço, né, recentemente para várias doenças, aqui no transtorno de ansiedade também, né, Gui? Isso, a gabapentina já é mais clássica, né, para essa indicação como terapia adjuvante, né? Então ela tem esse efeito aí ansiolítico. O problema dela é posologia, que em geral ela tem uma meia-vida mais curta, 2 a 3 vezes ao dia aí que o paciente vai ter que tomar. Também dá mais sedação, mais tontura, mas ele pode ter um ganho sim para sintomas ansiosos. A pregabalina tem ganhado um grande destaque na literatura, com ensaios clínicos randomizados bem feitos, e a gente tem prescrito bastante a pregabalina, até como monoterapia às vezes, viu, pessoal? Para aquele paciente que não tolerou bem inibidor seletivo, inibidor dual, a gente às vezes usa ela sozinha e tem encontrado bons resultados, né? Ou até aquele paciente que às vezes não quer tomar um antidepressivo aí, pelo todo o tabu que existe em relação a isso, talvez seja uma saída. A gente vê muito paciente com dor crônica e ansiedade, e a pregabalina às vezes entra bem nesses casos, né? Isso. Ela também tem um leve poder sedativo, né? Então a insônia, se o paciente ele tiver, ele também pode se beneficiar desse efeito colateral. Boa também para quem tem insônia. E a pregabalina, como é que seria a maneira adequada de fazer? Então a gente começa com 50 miligramas ou 75 miligramas e a gente vai subindo a cada 1 ou 2 semanas em doses de 75 e 75 nesses aumentos aí, né? Doses usualmente terapêuticas para TAG, 150 a 300 miligramas. Geralmente a gente divide essas doses em 2 tomadas. Então, por exemplo, 150 de manhã, 150 à noite é uma boa pedida aí. E é importante saber que hoje existem comprimidos de 25 miligramas e de 50, né? Não precisa manipular. E agora tem a pregabalina também, que é solução. Então, essa é uma boa opção de saber que existe. Uma desvantagem da pregabalina, né, é que ela é descrita como uma medicação que pode trazer algum risco de abuso e dependência, tá? É até por isso que a maioria dos guidelines colocam ela como segunda linha de tratamento. Vamos pro próximo remédio, que é a mirtazapina, que talvez tenha um ganho ali na insônia, mas a evidência não é tão robusta no transtorno de ansiedade generalizado, né, Gui? Isso, então a gente pode usar assim como terceira linha de tratamento, principalmente para esse paciente que tem uma insônia comórbida. Por fim, os antipsicóticos, que aí eu acho que se tá usando antipsicótico para tratar TAG, é muito do especialista, muito do psiquiatra. Quetiapina, risperidona, tem alguma evidência também para ariprazol, mas realmente já é uma medida mais avançada aí. Boa, e a título de curiosidade, eu dei uma olhada em algumas referências que citam hidroxizina, né, o Ixizine, que é um antihistamínico, tem até a revisão da Cochrane mostrando que funciona para TAG, mas assim, não tão bem tolerado, causa muita sonolência, e aí fica aqui mais como uma curiosidade de que existe e que tem benefício. E que o grande nicho deles é naquele paciente que você gostaria de usar o benzo, mas você tá com medo dele terminar abusando ali do benzo, então ele entra nesse contexto. Muito bem, e do tratamento não farmacológico, Gui, o que a gente tem que estar esperto aí para esse paciente com TAG? Rapidamente, acho que eu queria destacar algumas coisas. Então, assim, a gente precisa estar muito atento quanto à qualidade do sono desse paciente. Orientar medidas de higiene do sono e, às vezes, até intervir farmacologicamente para ajustar ali. Exercício físico, principalmente exercícios mais cardiorrespiratórios, né, aeróbicos, tem bastante evidência melhor, a gente vê isso na prática, além de melhorar outros aspectos da saúde global aí. Dieta, principalmente livre de industrializados, né, ultraprocessados, também orientar o paciente a reduzir o consumo de substâncias que podem estar perpetuando ou agravando a ansiedade. E aí eu destaco nicotina, cafeína, álcool, que é muito frequente, como a gente já falou. E também, né, tem alguma evidência já para terapias meditativas, principalmente o mindfulness aí, né, se o paciente tiver acesso a esse tipo de meditação também, é uma outra estratégia aí adjuvante. Boa! Deu para fechar, Enio? TAG?
Conseguiu Bom demais. passar limpo? Bom demais, aprendi muito. Aprendi demais aqui também. Obrigado, Gui. Foi ótimo ter você aqui. Pessoal, sigam o Neuropsigere, o grupo de educação de neuropsiquiatria geriátrica do Gui. Tem até curso, né? Os cursos são super elogiados, conheço gente que fez. E quer deixar algum salve, Gui? Nossa, obrigado, gente. Foi muito legal, assim, adorei fazer esse primeiro episódio com vocês. Estou estreando aqui, né? E o meu salve vai justamente pra galera do Neuropsigeri, né? Meus amigos médicos ali, a gente tá num grupo de 6 e a gente tem feito um trabalho bem bacana também. Legal, Boa. cara. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado por ter vindo aqui e por disponibilizar seu tempo aí para trazer um pouquinho de conhecimento, no seu caso, muito conhecimento aqui pro TDC. Boa. Fechou? Fechou. Falou, valeu. Esse podcast tem como objetivo educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure o seu médico. Essa é uma produção do Bicho de Goiaba.